Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus irmãos, uma das grandes dificuldades nos dias atuais se encontra no fato de uma boa parcela da comunidade cristã negligenciar a palavra de Deus como a nossa única fonte de fé e prática. Aos poucos, ensinamentos de homens, aos poucos, as palavras de líderes conhecidos e renomados em nossa sociedade vai sendo equiparado ao poder, à eficiência, à eficácia da palavra de Deus. Todavia, a Bíblia nos ensina que é Jesus Cristo o modelo a ser seguido. Não à toa, no livro do profeta Isaías, no capítulo 45, versículo de número 22, está escrito assim: Olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra, porque eu sou o Senhor, eu sou Deus, e não há outro. Eu sou o Senhor, eu sou Deus, e não há outro. É Jesus Cristo, aquele para o qual nós devemos olhar, seguir e obedecer sem questionamentos. O escritor aos Hebreus, no capítulo 12 e no versículo de número 2, disse assim: olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentando-se à destra do trono de Deus. Foi Jesus quem suportou a cruz em nosso lugar. Foi Jesus que morreu pela nossa salvação. Foi Jesus que viveu uma vida de piedade sem nunca ter pecado, sempre agradando ao Senhor Deus. E é Jesus aquele a qual nós devemos seguir, nós devemos imitar. Foi exatamente isso que o apóstolo São Paulo, escrevendo a sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 11, versículo 1, disse: Sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Ou seja, Paulo disse: eu estou imitando a Cristo, eu estou seguindo a Cristo, eu estou copiando o exemplo de Cristo. E se vocês que me conhecem, se vocês que me acompanham quiserem me imitar, fiquem sabendo que vocês estarão imitando a Cristo. Cristo é a matriz, Cristo é o modelo, Cristo é o padrão. Olha, considere também o que está escrito no Evangelho segundo escreveu São João, no capítulo de número 14, versículo de número 6, quando Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Curioso que algumas pessoas cometem um erro ao lerem ou recitar esta passagem. Algumas pessoas dizem: ninguém vai ao Pai, quando na verdade Jesus disse: ninguém vem ao Pai se não for por mim. Quando nós queremos conhecer o Pai, quando nós queremos ter um relacionamento com o Pai, este relacionamento ele se dá através de Jesus Cristo, o único mediador entre Deus e os homens. O apóstolo São Paulo, escrevendo a sua carta aos Gálatas, no capítulo de número 1, a partir do versículo de número 6, ele disse assim: Maravilho-me de que tão depressa passeis daquele que vos chamou à graça de Cristo para um outro evangelho. Observe que já no tempo da igreja primitiva estava se ensinando, pregando um outro evangelho.
um evangelho que não era o evangelho de Cristo. E muitos, infelizmente, estavam seguindo este outro evangelho. Aí Paulo continua dizendo: o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas, observe isso, mas, ainda que nós mesmos, ou seja, Paulo abre esta possibilidade, a possibilidade de um homem se desviar, a possibilidade de um homem abandonar o santo evangelho, aquilo que aprendeu, aquilo que recebeu do Senhor, e começar a ensinar um novo evangelho, um novo ensinamento, um novo caminho. Paulo diz: mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho além do que já vos tenho anunciado, seja considerado anátema, assim como já vô-lo dissemos. Agora, de novo, também vô-lo digo: se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja considerado anátema. Observe, querido irmão, querida irmã, que nós temos em nossas mãos, em nossa posse, a palavra de Deus. Tudo o que está sendo ensinado em nossos dias, seja por pessoas simples, desconhecidas, ou seja por grandes e famosos líderes, tudo precisa ser analisado à luz da palavra de Deus. É a palavra de Deus o crivo, é a palavra de Deus que vai clarear e vai mostrar se aquilo que está sendo ensinado é a verdade. É por isso que o salmista, no Salmo de número 119, um salmo que exalta a palavra de Deus, no versículo de número 105, ele diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. O apóstolo São Pedro, em sua primeira carta, no capítulo 4, versículo de número 11, ele diz assim: se alguém, ou seja, se qualquer pessoa, qualquer uma, se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todo o sempre. Amém. Se alguém falar, fale segundo a palavra de Deus. Meras opiniões não valem para o verdadeiro cristão. Teorias, sugestões, insinuações não valem para o verdadeiro cristão. Tudo precisa estar de acordo com a palavra de Deus. Cristo e a sua palavra é um padrão a ser seguido. Se estiver de acordo com a palavra de Deus, nós precisamos nos submeter e aceitar. Porém, se for inovações, se for ideias humanas, se for coisas que não têm fundamentação na Bíblia, nós temos total liberdade para recusar, para refutar, para não aceitar em nossas vidas. Que o Senhor nosso Deus nos ajude a valorizar a sua santa palavra.